TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Brunão, espaço é seu, meu caro. Hoje muitas informações aqui pra gente repercutir no nosso Morning Call. E você chega arrematando a parada. Primeiro, com a fotografia americana. Temos o que falar com você, em especial também. O que é que os gráficos estão revelando sobre a curva de juros por aí, nesse pós-FONC, um dia depois praticamente da decisão de ontem. Bem-vindo, Bruno. Bom dia, Léo. Bom dia para todos vocês da rádio. Quintou, né? Vamos falar sobre essa quinta-feira após decisão do FONC e manutenção da nossa Selic aqui do cupom. Léo, um dia onde o dólar ainda impera, né? Por mais que os dados, eu estava escutando vocês dois comentarem aí sobre o minério de ferro, um dia muito bom, tá? Para o Ibovespa, pelo menos resiliência a gente deve esperar para o Ibovespa. E o minério de ferro deu um baita de um solavanco para cima, ainda sobe 3% aqui, mas chegou a subir muito mais com esse dado que vocês estavam comentando. Então hoje é um dia que nós temos pelo menos uma das pontas, sendo ela Vale, Semin menos, né, até pela composição e peso que ela tem no Ibovespa, mas com certeza Vale hoje deve ser um dia bem agradável, tá? E a gente começa a mudar as turbinas do Brasil, assim espero, dos dados americanos, tá? Então o americano, a política monetária americana tem ainda um bom ciclo para surfar para cima, como o Powell bem disse ontem, tá? Agora nós não temos, então a gente desliga um pouquinho essa correlação, acho de mais efeito causa aí com os Estados Unidos, e começa a torcer e torcer muito para que dados chineses sejam positivos, como esse dado que vocês estavam comentando foi, tá? Então já é o fato que Vale e minério de ferro devem segurar bem aí os níveis de preços atuais. E diferentemente do que o Powell até está certo, né? Na minha opinião, eu também concordo com ele que as commodities chegaram num pico. Elas só não vão deflacionar muito mais do que já deflacionaram nesse momento. O primeiro gráfico que eu compartilho com vocês sempre, pessoal, é o DXY. Estou com ele na telinha para vocês, só para mostrar o quão estressado ele está. Esse é um gráfico mensal que tem um contexto de 2002, passando por 2008 no seu fundo aqui, chegando por 2020 também, em um movimento de mínima, tá? Bem simétrica aqui, as duas movimentações de crise bem simétricas que eu desenho em vermelho para vocês, tá? E agora nós estamos basicamente na máxima ali da crise das .com, na máxima ali da Torres Gêmeas também, do atentado, né? 110.800 aqui brigando. Nesse momento, eu tinha aqui há um ano atrás, por exemplo, que caso o DXY chegasse nesse patamar, o dólar se fortalecesse tanto, tá? As commodities deveriam estabilizar, tá? Porque o Fed deveria entrar em jogo e falar assim, poxa, nesse patamar para cima, o Fed não, né? A própria diplomacia americana, nesse patamar para cima, a nossa indústria fica muito penalizada, porque os nossos produtos estão muito caros, tá? Então não vejo ali os Estados Unidos, de certa maneira, a economia americana tão confortável com a sua moeda nessa guerra cambial. Existe o conflito geopolítico, que é o mais importante atualmente, a corrida pelos apertos monetários também, com baixa inflação, mas tem uma terceira guerra ali, que é a guerra cambial, que vocês estavam falando até do exemplo do Japão. Não é interessante para a indústria americana ter um dólar tão forte como ele está hoje. Então eu não tenho o cenário base que o DXY vai continuar nesses patamares tão altos, pessoal. Assim espero, e vai ser bom até para as ações e para os índices acionários americanos. Então a gente deve ter ainda setembro de estresse, o DXY ainda se mantendo nesses patamares chatos, mas o grande trade, me parece, do último trimestre do ano vai ser vender dólar, porque algo será movimentado ali para tentar desvalorizar um pouquinho a moeda americana, que está muito forte, tá? Deixando aí produtos americanos, a indústria americana não tão competitiva assim, cara, né? Após o FONC, pessoal, nós tivemos aqui a curva de juros para 10 anos batendo aqui um alvo que eu tinha, de 3,64, bateu e sentiu, vamos assim dizer. Hoje deve ser um dia bem morno para lá. Hoje e amanhã, 2 dias que eu não considero ser de extrema volatilidade nos Estados Unidos. Então nós emergentes aqui, temos tudo para mirar somente a China, e os dados foram positivos, tá? O dado de mineração e siderurgia foi positivo. Então menos Estados Unidos hoje, tá? Mas a gente deve concentrar o S&P, último gráfico, compartilho com vocês, chegou em um suporte, então ele deve ficar brigando nessas regiões amarelas aqui, sem romper máxima e mínima entre hoje e amanhã. E a gente emergente deve ficar mais de olho somente na China. Domesticamente não temos nenhum grande evento, então o Brasil tem, o Ibovespa tem tudo aí para continuar resiliente, assim torcemos.
Maravilha, Bruno. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai repassar quais são os dados que estão previstos para hoje. O Bruno tem toda a razão, não há um grande evento não. O que há como principal, já já a gente expõe aqui na arte da agenda, é Datafolha. No final do dia, a gente daqui a pouquinho passa por isso. Brunão, vamos falar de commodities. Você falou que, em teoria, nós temos condições hoje de um dia bastante favorável para a Vale e para o minério de ferro. O que é que o gráfico do minério revela? E também a gente passeia pelo petróleo. Vamos lá, eu tô com um zoom aqui, pessoal. O minério de ferro chegou a subir 10% em uma única talingada aqui, quase $10, tá? Agora não mais, tá? Agora já tem uma grande cauda para quem tem familiaridade aí com gráficos. Já aconteceu diversas vendas aqui, mas o movimento foi muito rápido, tá? Então tomem cuidado, a abertura pode vir e deve vir em gap de alta, tanto para Semini, como o Coerto falou, também para Vale. E aí durante o pregão, a ter vendas, ter realizações. Ainda é um momento em que o investidor olha para o dólar como melhor opção. Tá? Olha para o dólar e para os juros americanos como trade mais fácil, como menor resistência. O dinheiro vai pelo caminho ali da menor resistência. A menor resistência é dólar hoje. Tá? Seja você que esteja investindo, por exemplo, em recessão iminente, dólar é o cara que suga essa liquidez toda pós-FONC, então fica ainda mais fácil. Então o sinal foi dado. Pessoal, hoje eu ainda considero, e estou aqui caducando, estamos no final quase do mês de setembro, ainda considero um mês mais positivo para as commodities, a simetria para cima tanto para petróleo como para minério. O minério saiu na frente hoje, tá? Deu um primeiro sinal. Não acho que hoje será concretizado o grande trade, o melhor dia de rentabilidade, mas pode ser hoje que a alocação de recurso vá para esse setor específico das commodities, a mineração, tá? Então, bem interessante aqui, acho que dados chineses vão vir cada vez melhores ou menos piores daqui para frente, então vamos olhar com muita atenção se houver manutenção desse movimento entre amanhã e semana que vem, com certeza a Vale vai levar o nosso Ibovespa nas costas. Então, hoje o minério de ferro ainda sobe 3%, mas chegou a subir 10%. Então, tomem cuidado, a abertura pode vir em gap e aí uma realização logo em seguida em Vale e Semin, tá? Porque já está acontecendo muitas vendas, até porque o DXY está muito forte ainda. DXY forte, pessoal, não tem jeito, não tem desaforo. As commodities sentem. Precisa o DXY, talvez um movimento diplomático, Biden, Banco Central, algo do tipo, para esvaziar um pouco esse trade DXY, que para mim é o protagonista do mau humor, tá? Isso nos índices acionários. Na economia real, sem dúvida nenhuma, a Rússia é o que mais gera mau humor, né? O petróleo não deu o sinal do minério de ferro, então veja que o petróleo hoje bem contido, tá? Eu ainda aguardo mais compras do que venda, mas eu achava que setembro seria um mês direcional, assim como foi aqui no verão, tá certo? No verão do hemisfério norte. Não foi o caso, nós tivemos 4 dias de alta, no minério de ferro também, 4 a 5 dias de alta, e depois a gente sentiu, vamos assim dizer, até porque o DXY foi ainda protagonista, tomou o protagonismo ainda nesse mês de setembro. Não vejo o DXY como protagonista até o final do ano, já vejo as commodities em um rally normal, não para reverter tendência, para renovar máxima histórica, então eu mantenho a minha opinião conjunta com o Powell, mas pelo menos por uma subidinha aí, advinda de dados, fundamentado aí por dados positivos da China. Então, petróleo e minério, pessoal, simetria para cima. Só não esperem hoje e amanhã como fortes dias de tendência, porque ainda muito estressado está o DXY. Lembrando, setembro, payroll pode ser um grande divisor de águas para esse trade pró-commodities e menos e anti-dólar, vamos assim dizer, se o payroll vier fraco. Muito bem, meu caro Bruno Mazzoni. 9 em ponto, é o horário-chave aqui pra gente fazer a abertura. Só que, é claro, a gente quer te ouvir sobre o Indifut, o Dolfut e um pouquinho do que você pode esperar pro dia de hoje. Então, vambora, vamos nessa. Vamos lá, vamos pro dólar, pessoal. O nosso dólar, então, muito bem, obrigado. Se ele abre em queda hoje, pessoal, é o mercado dizendo, boa, Roberto Campos, era isso mesmo, manutenção 3,75. É o que tá acontecendo, Bruno. É o que tá acontecendo. Já eu vou fazer a transição completa, mas neste momento o dólar passa um recado claro. 0,90% de queda, R$ 5,139. O recado tá claro e nessa direção que você sugeriu. E assim espero, pessoal, que esse movimento não só se reflita no câmbio, que é o mercado só tem uma maneira de fazer política ou de dar uma resposta e dar uma opinião, é via preço.
Então, se o preço do dólar hoje cai, mesmo com o DXY azedando, é o sinal de que, opa, estamos com você, Banco Central. O nosso Banco Central está na curva, nem à frente e nem atrás. É aí mesmo que você deve estar. Então, a gente tira o risco monetário. Tá? Com o efeito Meirelles, a gente tirou o risco político, na minha opinião aqui. Então, tira um risco, tira outro. Tá? O que pode estar faltando para o dólar cair? O DXY cair ainda mais, abaixo dos 5. O DXY dá uma suavizada. Então, os dados fracos da economia americana podem ser a última talagada do dólar para ele, enfim, perder esses 5,110? Pode ser, pessoal. Eu estou esperando um dado só. Está faltando para o dólar, de fato, encarar uma venda, mesmo com o período eleitoral nosso, por exemplo, que é dados mais fracos norte-americanos. Eles não vieram ainda, tá certo? Mas vejo que os outros dois grandes riscos murcharam todos. Tá? Então, não tem por que você estar super otimista com o dólar. Vai ter dias de alta, porque aparentemente o DXY não cede, a economia americana não cede. Tá? E aí o dólar naturalmente suga essa liquidez, tá? Trazendo altas no intraday. Mas vejo que essa é uma boa resposta, a abertura do dólar é uma boa resposta. Caso venha para o 5,204, o nosso ponto volta a ser resistência. Espero ter gerado valor para vocês ontem com esse ponto. E o VWAP está em 5,214,5. Então 5,215,5, 5,214,5 são pontos aqui de resistência. Vai me surpreender se ele voltar aqui para os 5,276, 5,279,5, tá? O cenário base é que ele só belisca aqui e volta a cair se assim o fizer. Para baixo, tomem cuidado e respeitem bastante os 5,110. Antes tem os 5,121, 5,117,5, 5,110 grande guardião. Quem sabe a gente não fecha a semana, pessoal, abaixo do mesmo, e aí eu retomo o meu cenário base, que para as eleições, pré e durante eleições, a gente deve ter os 5,110 como máxima do risco, e não como mínima. Por exemplo, Datafolha, o Lula abre mais pontos, ali de repente o dólar pode sentir um pouquinho, muito pouco, depois da assinada do Meirelles. Então, menos política para o dólar, menos política monetária também, política de Brasília, eleição e política monetária. A gente fica no aguardo do enfraquecimento dos dados econômicos americanos, que deve acontecer. O índice, por sua vez, acaba sendo para cima, tem uma precificação aqui pró-minério. Então tome cuidado, pessoal, o índice um pouco mais volátil, porque depende de diversos fluxos diferentes. O dólar está mais claro ali, na minha opinião, a tendência é a simetria para baixo. Tá? Então o índice deve ter uma abertura dos papéis fortes, por causa da Vale, principalmente a Vale, só que durante o dia esfriar, porque a gente não tem ainda a nave-mãe do momento, né, que é o DXY, cedendo para o trade vir para os emergentes. Mas eu vejo que hoje é um bom dia para você acompanhar fluxo no mercado de ações, porque deve entrar bastante fluxo em setores específicos pós-vencimento de opções, tá? E pós-FONC e Copom. É o dia, hoje e amanhã, perfeito para o Tubarão alocar recurso, já pensando aí no rally natalino, já pensando aí no trade pós-eleições. Os pontos do índice, pessoal, suporte 113,015, nessa abertura com leve gap de alta, e durante o pregão, se cair para os 111,250, 111,120 e toda a região aqui dos 108, pessoal, é muito forte de suporte. Suporte para o mês, suporte para pré-eleição. Então seria oportunidade caso caísse para esses pontos, e eu não veria como uma nova tendência de baixa. Certo, Léo? Para cima, perfeito. 114,405, 114,585. E aí vocês têm os pontinhos, eu vou publicar no Trade Ideas para ser mais resumido para vocês. Busquem lá, estou publicando logo em seguida no app do TC. Muito bom, e é sempre um complemento, né? O app do TC, com quem tá nos acompanhando pelo YouTube. E Brunão, o IndyFoot, você falou 114 cacetada, então 114 cacetada parece ser o patamar pra gente olhar se continuar nessa pegada o IndyFoot, porque tá abrindo cada vez mais com fôlego de alta o IndyFoot, agora 0,98% de ganho, 113.720 pontos. Falta um pouquinho para os 114 mil. Brunão, obrigado pelas informações. Um boletim, como sempre, muito completo para a gente tomar as melhores decisões, para quem nos acompanha, acertar com o Home Broker. Um abração para você. A gente volta a conversar ainda hoje na faixa das 10. Brunão, até lá. Até logo mais, Léo. Até daqui a pouco. Tamo junto. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.